No presente trabalho, iremos falar sobre compostagem. Mas, antes de mais nada, é muito importante refletirmos sobre o que é a compostagem, como ela é feita, suas vantagens, os possíveis produtos formados por ela, quais os fatores a influenciam e entre outras coisas. A compostagem é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica num material semelhante ao solo, a que se chama composto, e que pode ser utilizado como adubo. Inicialmente, 3 caixas retangulares com as dimensões abaixo foram colocadas lado a lado. Uma delas não possui orifícios na sua base, tendo uma torneira em sua lateral. As outras 2 não possuem torneiras, mas são vazadas através de orifícios nas suas bases. Essas caixas foram numeradas com os números 1, 2 e 3 e deixadas temporariamente de lado. Posteriormente, foi colocado em cada uma das composteiras uma mistura de folhas, esterco e restos de alimentos. A utilização dessa matéria orgânica foi uma alternativa para os resíduos domésticos inicialmente propostos, pois foi mais fácil arranjar esse material em grande quantidade. O estrume foi utilizado como composto nitrogenado que foi adicionado à mistura final. A caixa número 3 está fechada com uma tampa e não vai ser revolvida. A caixa número 2 vai ficar aberta e não vai ser revolvida. A caixa número 1 vai ficar aberta e é a única que vai ser revolvida. As 3 caixas têm furos no fundo. A utilização de resíduos domésticos para fins de compostagem reduz a quantidade de lixo que é mandada para aterros sanitários, que necessitam de uma grande área e debilitam o solo, além de poluírem lençóis freáticos. Também é de grande utilidade na área da agricultura, pois os compostos nitrogenados produzidos podem ser usados para adubar o solo e deixá-lo mais fértil. Isso reduz a necessidade de uso de fertilizantes químicos, que poderiam afetar o solo a longo prazo, deixando-o mais suscetível à erosão, por exemplo. Todo tipo de matéria orgânica pode ser decomposta pela composteira, aqui incluindo folhas em geral, galhos de árvores, restos de alimentos, etc. Os materiais ricos em carbono fornecem a matéria orgânica e energia para a compostagem e os materiais nitrogenados aceleram o processo de compostagem, porque o nitrogênio é necessário para o crescimento dos micro-organismos. Genericamente, quanto mais baixa é a relação carbono-nitrogênio, mais rapidamente termina a compostagem. O produto gerado a partir da compostagem é o composto orgânico que é rico em nutrientes minerais e substâncias úmicas, e pode ser utilizado para fins agrícolas, servindo como adubo orgânico, sendo mais saudável que fertilizantes sintéticos. O oxigênio é de vital importância para a oxidação biológica do carbono dos resíduos orgânicos, para que ocorra a produção de energia necessária aos micro-organismos que realizam a decomposição. Parte dessa energia é utilizada no processo metabólico dos micro-organismos e o restante liberado na forma de calor. A faixa de umidade ótima para se obter um máximo de decomposição está entre 40% e 60%, principalmente durante a fase inicial. Outra característica que é fundamental para o processo de compostagem é a dimensão das partículas dos materiais. Como as partículas pequenas têm uma superfície específica maior, estas serão decompostas mais rapidamente desde que exista arejamento adequado. Além disso, fatores como clima, pH e quantidade de agentes decompositores também influenciam na compostagem. A partir da análise do gráfico gerado pelo medidor de temperatura fornecido pelo pai de um dos integrantes do grupo, é possível fazer alguns apontamentos. Na legenda, T1, T2, T3 e T4 representam respectivamente a composteira aberta e com revolvimento, aberta e sem revolvimento, fechada e sem revolvimento e temperatura ambiente. Embora as condições de cada uma tenham sido diferentes, o pH foi o mesmo nas 3 composteiras durante o período de tempo observado, sendo 7, e a temperatura também não mostrou grandes variações. Considerando 41 graus Celsius a temperatura ideal, a composteira que chegou mais próximo a isso foi a fechada sem revolvimento, mesmo considerando que ela não foi afetada pela chuva diretamente. Isso pode ser comprovado pelo fato das 2 afetadas diretamente pela chuva terem tido o mesmo comportamento da não afetada pela chuva, porém um parâmetro de temperatura menor. No nosso caso especificamente, a chuva alterou minimamente o comportamento das composteiras, e a que melhor se adequa ao processo de compostagem é a T3, por sua temperatura ter sido a mais próxima de 45 graus Celsius, temperatura que definiria a entrada para a fase termófila. Na opinião do grupo, ter uma composteira não seria algo muito interessante, porque em uma casa seria algo muito trabalhoso e em um apartamento seria inviável pela falta de espaço.